Olá, galera, tudo bem? Mendes falando, aula de geopolítica. Hoje com David Harvey. David Harvey é um dos grandes geógrafos de todos os tempos. Britânico, mora em Nova York, onde leciona até hoje com 85 anos de idade, é professor da Universidade da cidade de Nova York, tá? E ele publicou um texto, agora no final de março, belíssimo, onde ele faz uma análise da sociedade mundial, do capitalismo, à luz dessa pandemia que assola o mundo todo, né? Então ele aponta para início de debate uma relação orgânica metabólica entre a sociedade e a natureza. Ele aponta também que no mundo contemporâneo essa relação da sociedade com a natureza ocorre de forma dialética, isto é, repleta de contradições, sejam os conflitos de classes, né, da luta de classes entre a burguesia e o proletariado, mas também um conflito de nações, tá? Então, além da relação da natureza com a sociedade, existe no âmbito da própria sociedade conflitos de classes e conflitos internacionais, tá? Muito bem. Quais são os pressupostos que ele aponta? A primeira coisa que ele fala, e aí está nos dois pequenos itens que aparecem aí, é que a economia mundial já vem apresentando problemas desde 2007, né? Então, ele reitera isso, que a economia já não está funcionando bem desde 2007. E lembra que essa economia que não funciona bem desde 2007 é uma economia regida pelo capitalismo financeiro, né? O que nós sabemos já a respeito do capitalismo financeiro é que esse capitalismo financeiro ele não gera emprego, né? Em número suficiente para evitar o quê? Manifestações e protestos mundo afora. Então ele comprova problemas, né, em nível mundial, ele fala que tem problemas em nível mundial e usa como prova desses problemas as manifestações, né, populares que estariam ocorrendo, por exemplo, ele cita Chile e Líbano, mas que também estariam ocorrendo em outras partes do mundo. E que, portanto, a pandemia só iria agravar esse capitalismo, certo? Muito bem, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai discorrer a respeito dessa dúvida, né? O capitalismo financeiro vai sobreviver a essa epidemia? Né? Ora ele chama de pandemia, ora ele chama de epidemia, mas supostamente uma pandemia porque é uma doença que atingiu proporções planetárias, como todos nós sabemos, né? Então a resposta, se o capitalismo irá sobreviver ou não, está aí, ó. Depende do tempo que essa epidemia vai durar. Na ótica de Marx, a desvalorização não ocorre porque as mercadorias não podem ser vendidas, mas porque não podem ser vendidas a tempo, né? Então existe uma lentidão. Outra coisa que ele ressalta, né, é que as mudanças na natureza são de origem antrópica, não ocorrem por acaso. Sendo direto e reto, o vírus é decorrência das ações humanas, né? Esse vírus não ocorreu por acaso, mas seria decorrência das ações humanas. E aí ele faz essa análise, né? Que as regiões mais densas do mundo estão mais favoráveis a essa pandemia. Mas além do adensamento demográfico, da densidade demográfica, ele lembra que existem fendas e vulnerabilidades na sociedade dominante, né? E essas fendas e vulnerabilidades estão relacionadas ao processo de globalização, né? Noutras palavras, poderiam ser consideradas desvantagens da globalização, dentre as quais existem dois subtítulos aí menores, né? Dois itens menores. Olha lá. A velocidade de propagação da pandemia em função das viagens, né? Nunca a humanidade viajou tanto como nesses últimos 15 anos. Tantos aviões para lá e para cá, subindo e descendo, como vocês muito bem sabem. Isso nunca houve na história da humanidade, favorecendo a proliferação da doença. E, ao mesmo tempo, a teimosia, entre aspas, de muitas autoridades aqui do mundo civilizado, né? E é o segundo subitem pequeno aí. Olha lá, o descaso no primeiro momento, janeiro, fevereiro principalmente, quando o mundo ocidental acreditava que seria uma reprise da SARS, de baixo impacto global. O mundo ocidental não tratou essa pandemia de forma séria. O governo Trump
recebeu o Covid-19 com alegria, haja vista que a doença apareceu na China, né? E, portanto, iria dizimar os chineses, preservando a economia americana. Lê do engano. A pandemia foi ignorada e minimizada e raramente era noticiada. Então, muitas vezes, não ganhava importância nos noticiários, né? Aqui no mundo ocidental. Mas a realidade se apresentou bem diferente, né, pessoal? Último item. A escalada desse vírus gerou reações estranhas na ótica das autoridades dos países neoliberais do Ocidente. Por que estranhas? Porque todas as reações colocaram-se rigorosamente e frontalmente contra o neoliberalismo, né? O G20, por exemplo, anunciou 5 trilhões de dólares para preservar empresas e empregos. Só os Estados Unidos anunciaram recentemente 2 trilhões de dólares para preservar as empresas e os empregos. Olha só como isso é, na verdade, um posicionamento completamente avesso ao neoliberalismo, né? Contrário ao neoliberalismo, né? Por isso, são reações estranhas, né? Porque o que foi vendido nos últimos anos, né, foi o Estado mínimo. O que foi vendido aqui para o mundo ocidental nos últimos anos, nos últimos 40 anos, foi o neoliberalismo, o Estado mínimo, a não intervenção do Estado na economia, né? E, de repente, as reações agora do Ocidente, né, a ficha caiu, enfim, hoje já se sabe que é um problema seríssimo, planetário, né? Portanto, daí o termo pandemia, né? É que as medidas que estão sendo tomadas na Europa e nos Estados Unidos, aqui no mundo ocidental, enfim, são medidas que vão contra, não é, os preceitos neoliberais, certo? Então, fiquemos atentos a isso, né? No mundo civilizado, o neoliberalismo com sua política de austeridade, olha lá, como é que era antes? Antes, o neoliberalismo fez o quê? Privou de investimentos os governos e seus ministérios de saúde. Ao mesmo tempo, cortou impostos dos ricos e das empresas. Ao mesmo tempo, subsidiou os ricos e as empresas. Tá? Palavras de Harvey. Palavras de David Harvey, né? Então, a regra era cortar os gastos públicos. Os governos foram sangrados, não é? Os governos foram desidratados. Os governos perderam recursos e esses recursos foram invariavelmente dirigidos aos ricos e às suas empresas. Palavras de Harvey. Quais as consequências? Olha lá, maior concentração de riquezas na Europa, Estados Unidos e Brasil, né? A Big Pharma tem pouco ou nenhum interesse em pesquisas não remuneradas sobre doenças infecciosas. Essa indústria farmacêutica não investe em prevenção. Os coronavírus são conhecidos há décadas. O Harvey lembra que os coronavírus são conhecidos desde os anos 50, desde os anos 60. Então, por que não prever e prevenir, né? Fazer previsões e prevenções, né? Previsões e prevenções a essas pandemias. Mas nada foi feito, porque a Big Pharma não tem interesse nisso, né, pessoal? O que é a Big Pharma? Nós vamos ver já já o que é a Big Pharma, tá? Os governos brasileiros foram invariavelmente corporativos e, por isso, neoliberais. Têm pouco interesse em investir na prevenção da saúde pública. Só que não são só os governos brasileiros, né, pessoal? Os governos europeus, os governos americanos, não é? Os governos, de uma forma geral, foram todos eles, esses governos, né? Enfim, neoliberais. Olha lá, palavras do Harvey. Quanto mais doentes estamos, mais eles, os laboratórios do Big Pharma, ganham. Palavras dele novamente, a prevenção não contribui para o valor das ações no mercado financeiro, né? Por isso que ninguém faz a prevenção, ninguém desenvolve a medicina preventiva, não é? Veja que os Estados Unidos não têm equipamentos para lidar com essa doença, né? Dias atrás, o presidente Donald Trump, desesperadamente, enviou 23 aviões para a China para trazer insumos que pudessem ser usados nos hospitais americanos. Por quê? Porque eles não investem na prevenção, né? A iniciativa privada não vai gastar em prevenção porque não dá lucro. Ao contrário, por exemplo, do que ocorre em Cuba, onde a medicina é preventiva, não é feita para dar lucro,
certo? Então, antes de gravar essa aula, pessoal, eu fui pesquisar agora há pouco, né? E descobri isso, ó, fornecido por um estudo de um professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, tá? E ele apresenta aí nesse gráfico as grandes empresas do Big Pharma no setor cardiovascular, lideradas pela Bayer, né? Mas existem outros nomes consagrados aí que vocês conhecem, Johnson Johnson, Pfizer, Novartis, né? Então esses laboratórios querem curar e não prevenir, porque querem vender remédio, né? Então isso está na raiz desse descaso que vem desencadeando toda essa pandemia em nível mundial, mas com dramas maiores, né, aqui no mundo ocidental, leia-se aí Europa, Estados Unidos e Brasil principalmente, certo? Então, o capitalismo à luz da pandemia, o que acontece? O modelo de negócio é a medicina corretiva, lucrativa, concentrada nas mãos da Big Pharma. Agora você já sabe o que é a Big Pharma, né? E aí você vai entender agora a postura do presidente americano Donald Trump. Abra aspas, palavras de Harvey. O presidente Trump cortou o orçamento do Centro de Controle de Doenças, dissolveu o grupo de trabalho sobre pandemias no Conselho de Segurança Nacional, no mesmo espírito com que cortou todo o financiamento de pesquisas, inclusive sobre mudanças climáticas. Né? Tudo isso para contemplar as empresas e dar lucro para as empresas. Né? Portanto, repare que a saúde pública não é importante na ótica do capital. Ou não era, né? Antes dessa pandemia, porque essa pandemia tem sido catastrófica, atingindo inclusive segmentos mais abastados da sociedade americana, europeia, brasileira, etc. O Covid-19, palavras novamente dele, é a vingança da natureza por mais de 40 anos de maus tratos e abuso e do extrativismo neoliberal violento e não regulamentado. Né? É o estado mínimo. E finalmente ele encerra. Talvez seja sintomático que países menos neoliberais, como a China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, tenham passado melhor pela pandemia do que a Itália. Bem interessante, hein, pessoal? Ao contrário do Trump, a China adotou medidas draconianas e autoritárias. Quer dizer, o que é draconiano? Uma coisa violenta, brutal, forte, né? Por exemplo, o confinamento de Wuhan. As pessoas não podiam sair de casa, né? Imagina uma cidade com 11 milhões de pessoas, na qual os cidadãos não podem sair de casa sob ameaça de serem presos ou até mortos, né? Não se esqueça que a China é uma ditadura, tem que ser levado em consideração esse aspecto, tá? De todo modo, a população respeitou, né? Respeitou e, bem ou mal, a China controlou essa pandemia, certo? Bom, quais são os efeitos econômicos sistêmicos? Olha lá, ele fala que o Harvey fala que os efeitos econômicos são sistêmicos, ou seja, atingem todo o sistema capitalista em nível mundial, fora de controle e de longo prazo. Então vamos ver o efeito prático disso. Olha lá, ruptura e encurtamento das cadeias de produção, o que vai gerar mais emissões e o que vai gerar menos demanda, tanto final quanto, né, de insumos produtivos. A demanda final é o que o consumidor compra ou deixa de comprar, né? É quando tem o consumo. Se não tem consumo, não tem produção. Se não tem produção, não vai ter compra de insumos por parte das empresas, né? Então as empresas deixam de comprar matérias-primas, enfim, as empresas deixam de comprar os insumos produtivos. Então isso gera um efeito em cascata, né? Um efeito dominó, atingindo toda a economia, todo o sistema capitalista, né? Todo mundo acaba sendo atingido. Mas ele identifica mais vulneráveis, né? Quem são os mais vulneráveis? Ele, ao falar da vulnerabilidade, ele denuncia o tipo de consumo que mobilizava o mundo, né? Antes dessa pandemia. Tá lá, ó. O subitem, né? Diz assim, palavras dele: modos de consumismo instantâneo baseados na rotatividade do consumo são inoperáveis, tais como o turismo internacional, hotéis, companhias aéreas, restaurantes, futebol, convenções. Tudo isso parou, né, pessoal? Então você não tem mais esse consumismo instantâneo, beleza? E evidentemente que se não tem consumismo instantâneo, isso atinge o capitalismo. Por quê? Olha o último item. Abra aspas. Colapso
onipotente no coração das formas de consumismo que responde por até 80% da economia dominante nos países mais ricos, né? Então, se não tem mais esse consumismo instantâneo, praticamente 80% da economia dos países mais ricos são atingidos, né? Portanto, praticamente toda a economia acabou sendo atingida. Realmente impressionante, né? Qual seria a salvação? Vamos lá. O consumismo em massa financiado pelo governo, o que exigiria a socialização de toda a economia americana. Em outras palavras, a salvação seria, ironicamente, o socialismo. Beleza? Quais são as maiores vítimas dessa pandemia? Ele aponta também como sendo os pobres, os negros e as mulheres. As principais vítimas dessa pandemia no Brasil e nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, então ele fala dos afrodescendentes, né, os afro-americanos, dos latino-americanos e das mulheres. E aí ele compara, né, essa população mais frágil, mais vulnerável, mais pobre, né, com os grandes executivos das grandes multinacionais, que voam nos seus jatinhos particulares para lá e para cá. Ele compara com ele mesmo, né, que trabalha fechado, né, home office. Ele trabalha em casa, não está vulnerável, né, ao vírus, já que ele trabalha em casa, mas tem muita gente exposta, sobretudo as mulheres, os pobres e os negros, tá? E quando dá errado, de quem que é a culpa? Das mulheres, dos pobres e dos negros. Veja esse penúltimo subitem. A meritocracia exime, livra o capitalismo de culpa. Abra aspas. As forças de trabalho em muitas partes do mundo são socializadas há muito tempo para se comportarem como bons sujeitos neoliberais. O que significa culparem a si mesmos ou a Deus se algo der errado, né? Se algo der errado é porque essas pessoas humildes foram incompetentes ou porque Deus quis. Absurdo, né, pessoal? E a gente está submetido a essa ideologia meritocrática, né? De a gente produzir, que a vitória vai chegar, que a gente vai vencer na vida, né? Então as pessoas mais pobres estão submetidas mais do que ninguém a essa meritocracia neoliberal. Por outro lado, ele aponta que mesmo submetidas a essa ideologia meritocrática neoliberal, todo mundo, bem ou mal, mais ou menos, todo mundo está percebendo que tem alguma coisa errada, né? Está percebendo que tem alguma coisa errada. Então ele considera isso também, né? De que as pessoas percebem que existe alguma coisa errada nesse mundo atual. Tá? Bom, a grande questão é, quanto tempo isso vai durar? E aí, palavras dele. Quanto mais tempo durar, maior será a desvalorização, inclusive da força de trabalho, né? Então, se durar muito mais essa pandemia, as pessoas ficarem isoladas, quando voltar, o valor do salário, né? O salário vai ser ainda menor. Ou, ainda, olha lá, ele fala de desemprego, dizendo o seguinte, os níveis de desemprego subirão aos patamares dos anos 1930. Lembrando que naquela época o desemprego explodiu, né, na esteira da crise de 29. Né? Então a crise de 29 veio acompanhada de uma explosão do desemprego. Ele fala que voltaremos a esse patamar, a esses patamares, né, da década de 30, o que realmente é assustador. Né? Ele aponta uma vantagem antes de encerrar. Né? A natureza está respirando aliviada. E ele cita, por exemplo, os canais de Veneza, né, que voltaram a ficar cristalinos, repletos de peixes e aves, cisnes, etc. Né? As emissões de gases de efeito estufa reduziram, a poluição das grandes cidades mundiais diminuíram, né, ou diminuiu, portanto, o efeito positivo aí dessa pandemia. E ele fecha com uma ironia que está nas costas dos Estados Unidos. Olha lá. O ônus de sair dessa crise está com os Estados Unidos. E aí ele fecha com esse pensamento bem interessante aqui. Vamos lá? Todos os republicanos que se opuseram visceralmente ao resgate de 2008, naquela época o governo americano teve que injetar trilhões de dólares na economia, né, para salvaguardar as empresas e os empregos. E agora muito mais, né? Terão que engolir a seco ou desafiar Donald Trump. Esse último, se for sagaz, cancelará as eleições em caráter emergencial e declarará a origem de uma presidência imperial para salvar o capital e o mundo dos tumultos e revoluções.
Ironia, né? Ele vai ter que intervir no país, socializar tudo para salvar o capitalismo do próprio socialismo. Uma ironia e tanto para os Estados Unidos, né? Uma batata quente nas mãos da grande potência capitalista do nosso tempo, né? Então ele fecha com essa reflexão. Beleza, pessoal? Então agora vocês vão fazer as questões relativas, né, a esse debate que a gente teve aqui. Obrigado, galera. Beijo. Tchau.